O cristão tem pelo menos duas grandes ferramentas capazes de neutralizar a ação do diabo contra nossas vidas. E infelizmente muitos cristãos têm assim ignorado essas ferramentas e acabam por cair. A primeira dessas ferramentas é a palavra de Deus. Paulo diz que a palavra é a espada do Espírito. Nunca se viu um tempo onde a palavra de Deus tenha sido tão desprezada como nos dias de hoje. Muitos cristãos parecem não conhecer as Escrituras. E o próprio Jesus falou: erra o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Também está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se você pegar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, você vai ver um tempo onde a igreja não tinha muito acesso à literatura, mas hoje nós temos. Hoje cada cristão, ou cada pessoa que vai à igreja tem às vezes uma, duas ou até mesmo 3 Bíblias em casa. Mas por que então que a palavra de Deus tem sido desprezada nas igrejas? Infelizmente é por causa da pregação do falso evangelho. O falso pastor, o falso líder, o falso profeta, o falso apóstolo, ele não vai instruir você em ler a Bíblia. Porque o que eu sempre digo aqui, quando você lê a Bíblia, ninguém mais te engana. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, por mais que a pessoa pregue, faça sinais e maravilhas, tudo que ele faz tem que estar baseado na palavra de Deus. Então, quando você conhece as Escrituras, você não é enganado mais por ninguém. Mas, infelizmente, como diz aquele ditado, existe o mentiroso porque existe quem gosta de ouvir mentiras. Então, a única maneira para que você não venha a ser enganado é conhecendo a palavra de Deus. E conhecer não é somente ler, porque o salmista Davi disse que o homem que seria bem-aventurado, seria próspero, é aquele homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar não é ler a palavra de Deus correndo. Meditar é você ler e ruminar. É você ler e você entender a palavra. É você buscar conhecer o que você está lendo. A Bíblia não é somente um livro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a segunda ferramenta capaz de neutralizar a ação do diabo contra nossas vidas é a oração. Nunca se viveu um tempo também onde a oração tem sido esquecida em muitas igrejas. Muitos cristãos levam a sua vida de qualquer jeito, desprezando a oração. Não se ora mais, muitas das vezes, nem dentro da própria igreja. Não se ora mais em casa. Os pais, muitas das vezes, não ensinam seus filhos a orar. Em volta da mesa, ninguém se reúne mais para orar. E isto vai esfriando o nosso relacionamento com Deus. A oração, Paulo diz que a oração é a respiração da alma. Orai sem cessar. Um exemplo de oração foi o nosso irmão Daniel. Daniel estava em um reinado diferente e foi feito um decreto dizendo: durante 30 dias ninguém vai orar a Deus nenhum. Qualquer que for pego orando, ele vai ser jogado na cova dos leões. Repare que Daniel preferiu correr o risco de ser devorado por leões do que ficar um dia sem orar. Ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele não se escondia para orar. Ele entrava no quarto, abria a janela para as bandas de Jerusalém e orava a Deus. Ele corre o risco. Se fosse os cristãos de hoje, diria: mas o que é ficar 30 dias sem orar? Deus vai me entender. Mas Daniel não. Daniel tem relacionamento. Daniel sabe que oração é a respiração da nossa alma. Se eu quero ter uma vida espiritual de fato alicerçada, abençoada, eu não posso desprezar a oração. Jesus mesmo disse que a oração é particular. Quando ele disse: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta. E a oração é: Pai nosso que está no céu. Ou seja, Deus é nosso Pai e deseja se relacionar conosco. Deus fala conosco de várias maneiras. Nós falamos com Deus de uma maneira. E essa maneira é a oração. Deus te abençoe.